Meu parceiro, coloca cinto de segurança, capacete e tudo que você tiver aí pra se proteger. Porque hoje a gente vai ver o hack de Joy Boy tão poderoso que pode te desmaiar de tabela se não ficar esperto. A gatinha da Stussy recebeu uma ligação do Edson, que tava só o pó da rabiola, falando pra ela desativar a barreira e fugir. Mas ela fala que não quer que nada aconteça com os Mugiwaras antes que eles saiam. Só que o cabeça de lata conta que a barreira não serve pra mais nada, já que ela não é capaz de deter os monstros que estão invadindo eles. Ou seja, a barreira que era pra proteger eles tá só impedindo eles de saírem da ilha. O Saturn e o Marcos Mars caminhavam pelo laboratório, desativando os Dendemushi com o haki do rei. O Edson fala que já fez tudo que podia pra que os chapéus de palha fugissem, então eles dão conta do resto. E a Stussy fica aliviada, porque se eles não conseguissem fugir, o Stella ia odiar ela. O Edson fala que ela nunca seria odiado por isso e manda a loirinha fugir logo. Só que a Stussy tava confusa igual sua ex, e disse que sem o Stella ela não sabe mais por quem viver. Lá fora o Jimmy pede desculpas por estarem atrasados, mas o Zorão manda ele virar homem e parar de se desculpar, porque tá todo mundo na correria. Só que a Nami escuta tudo e fala que vai dar uma surra nele. Mandou eles virem logo porque os navios da marinha estavam cercando eles, e ela não queria ser atacada assim que pousarem na água. Lá embaixo a Atlas estava arrasada com a morte do Stella, mas tinha muito trabalho pra fazer e nem dava tempo de ficar de luto. O Kashi e o Emo lutavam contra o careca do Nojuro, e o Sanji chega por trás mandando um concassê sinistro, mas o Gorosei bloqueia no meio do ar. O Sanji dá duas bicudas pra desviar os golpes, mas o careca fica pistola e dá uma coronhada servida que manda o cozinheiro de boteco pra longe. O Kashi puxa o cavalinho pelo rabo pra que ele não conseguisse se mexer, então o Oimi e a Bonnie partem pra cima dele pra esmagar o velho. Só que ele consegue bloquear os dois com a maior facilidade do mundo e manda eles pra longe. Ainda deu um coice no Kashi e partiu pra fatiar a Bonnie de vez. Todo mundo fica desesperado, incluindo o Gado Supremo, que ficou paralisado, mas o Frank chega no último segundo, salvando a guria de virar picadinho. O Nojuro só cortou a proa do navio dos gigantes, e a Bonnie voltou pra sua forma de criança depois de perder as forças. Os guerreiros de Elbaf falam que não podem baixar a guarda contra aquele velho, mas do nada ele mete o pé de lá e começa a galopar no ar. Lá na transmissão, o Vegapunk conta que o século vazio chegou ao fim com a derrota de Joy Boy, e o Nojuro saiu correndo porque precisava dar um fim nessa transmissão. O cientista conta que o fim de Joy Boy deixou pra trás sequelas incalculáveis e irreparáveis da guerra. O Nojuro fica full pistola, chamando esses humanos de vermes insolentes, e simplesmente partiu a ilha voadora no meio. A Stussy até caiu pra trás e todos que estavam na ilha só viram ela sendo dividida em duas partes. O governo mundial tava completamente desesperado pra dar um fim nessa transmissão. A base que segurava a ilha no céu despencou e todo mundo começou a cair lá de cima. Os agentes da CIP-0 deram de cara no chão e viraram panqueca. De volta pra transmissão, Vegapunk conta que o óbvio hoje em dia não era óbvio no século vazio, já que durante esse século o mundo inteiro já afundou uma vez, e hoje eles vivem em pedaços do que antigamente eram continentes. Os revolucionários entraram em choque sem acreditar nisso tudo, que o mundo de 1000 anos atrás está destruído no fundo do mar. E se o nível do mar continuar subindo, daqui a pouco eles vão ter o mesmo destino. E aqui a gente vê que beleza de família mesmo, né? Porque se liga na beldade que a irmã da Nami virou. Ela fala que não tem tempo pra perder com essas bobeiras e foi cuidar da plantação de tangerina. O Vegapunk fala que em apenas 100 anos o nível do mar teve um aumento surpreendente de 200 metros. Os marinheiros ficaram incrédulos porque o próprio navio de guerra que eles estavam tinha só 60 metros. Então desse jeito seria fácil o mundo inteiro ser afundado mesmo. Mas o capitão manda os soldados não darem ouvido a esse criminoso. Em Mokital o povo tava tendo até crise de riso, chorando de tanto rir do Vegapunk, porque cada vez ele contava alguma coisa mais absurda. Lá no reino Sakura, na terra natal do Chopper, o rei Dalton pergunta se isso é realmente possível, e a doutora Kureha rachava o bico falando que esse jovem Vegapunk faz umas afirmações bombásticas, por isso gostou muito dele. Lá no deserto onde estavam os ex-agentes da Baroque Works, tinha uma montanha com exatamente 200 metros, e nem dá pra imaginar quantas pessoas morreram se o nível do mar subiu nessa altura. O Vegapunk fala que o lógico seria pensar que o nível do mar subiu tanto por causa de uma calamidade natural, mas ele tem certeza que foi um desastre causado pelo homem. O Morgans entra em desespero e a Vivi tem que fechar o bico dele pra conseguir ouvir. O cientista fala que ele estudou todas as áreas possíveis pra ter certeza disso: climatologia, geologia, meteorologia e muitas outras, e todas elas comprovam que é impossível o nível do mar subir 200 metros em apenas 100 anos de forma natural. E quando ele previu o aumento do nível do mar no outro dia, confirmou a causa disso tudo. As armas da antiguidade que afundaram o mundo há 800 anos ainda existem e estão só esperando para serem reativadas. Em outras palavras, a grande guerra que aconteceu durante o século vazio ainda não terminou, e o Imusama tava com sangue nos olhos depois dessa revelação. O povo não conseguia acreditar em nada disso, porque ninguém nem sabia da existência dessa guerra. Então como ela poderia estar acontecendo nos dias de hoje? Lá no castelo do Imusama, ele começa a encarar um quadro de uma gasosa muito parecida com a Vivi, que provavelmente era a rainha Nefertari de Lili, que era uma das 20 monarcas do século perdido. O Vegapunk pede desculpas a todos, mas eles precisam saber disso, enquanto o cabelo de Rocambole chorava com o desaparecimento da Vivi. O Vegapunk queria criar uma fonte de energia essencial pro crescimento do mundo, e mesmo que ela ainda não esteja pronta, a Mother Flame que ele criou acabou de atingir uma estabilidade para ser usada. É uma fonte de energia que certamente vai enriquecer a vida das pessoas de todos os países. O grande problema é que um fragmento dela foi roubado. Lá em Egghead os marinheiros não queriam
queriam entrar na ilha pra salvar os agentes da CP0, porque tava tudo pegando fogo. A Stussy fala que tá tudo tremendo e pergunta o que aconteceu. O Edson fala que também se assustou e conta que o lábio extrato despencou. E desse jeito ele não podia mais enviar as nuvens insulares pro chapéu de palha. Disse que outro doido dos 5 anciões tá indo pra lá agora. E implorou pra Stussy fugir pelo amor de Deus. Ela pergunta se pode soltar o Caco, já que ele e o Rob Lute vão ser responsabilizados pelo fracasso da missão. E o Edson pede desculpas por fazer ela ter que trair seus companheiros. Então ela pode fazer o que quiser, mas tinha que prometer que ela vai sobreviver. E a loirinha chorava horrores, mas com um sorriso no rosto. O Vegapunk conta que 2 semanas depois do roubo da Mother Flame, eles receberam uma notícia de um violento clarão vindo do reino de Lulúzia. E logo depois o reino foi completamente obliterado. E a gatinha que foi salva de lá não conseguia acreditar que aquilo foi obra de alguém. O Vegapunk fala que, como um grande cientista, ele pode afirmar que só a Mother Flame seria capaz de gerar aquele poder imenso. E detalhe, aquele era só um fragmento da Mother Flame que foi roubada. Imagina o poder dessa arma completa. Lá na reunião dos reis, ninguém tava sabendo da destruição do reino de Lulúzia. E foram verificar isso imediatamente. O Coroa conta que a chama que ele criou foi usada para ativar uma arma da antiguidade. Ele não tem a menor ideia de quem fez isso, mas fala que não dá pra negar que ele foi cúmplice da morte de milhares de pessoas. E pediu desculpas por cometer um erro gigante desses, porque agora a catástrofe artificial que um dia afundou o mundo pode acontecer de novo a qualquer momento. Em um ano, o Momonosuke fica em choque e começa a gritar que Plutão podia ser ativada, mas o Kinemon dá uma cabeçada nele, mandando ele tomar cuidado com o que fala. O Vegapunk explica que no passado tinham 3 armas da antiguidade, e Joy Boy queria passar elas para gerações futuras, e pergunta por que ele fez isso. Ele queria que o mundo afundasse mais quem é o bem e quem é o mal, e em algum momento as respostas vão aparecer. O velho Sengoku até engasgou de tão rápido que ele tava comendo, e o Vegapunk fala que vai ser quando o povo descobrir essa resposta que o mundo pode afundar. O século vazio ainda tá cheio de incógnitas, mas tem pessoas que descobriram toda a verdade, e esses eram um bando do Rei dos Piratas. Os marinheiros ficaram completamente em choque, e o Akainu furioso porque o Vegapunk não parava de falar. O Crocus não tava gostando nada disso, afinal ele era um desses membros dos Piratas Roger, e a população não acreditava que um segredo tão perigoso tava nas mãos de piratas. A York tava correndo desesperada, mas ficou confuso de como a Estela sabia que ela roubou a Mother Flame, já que a sincronização foi desativada e não tinha como ele saber. E o velho ficou realmente surpreso quando descobriu que ela era traidora. Então ela fica em choque quando pensa que ele deduziu tudo a partir dos dados que coletou de Lulúzia. Disse que a ordem dos eventos não bate, isso quer dizer que ele já sabia o que o governo ia fazer. E se for isso, ele não ia simplesmente esconder o Dendemushi de transmissão. Lá no meio da ilha, o Júpiter tava com fome e decidiu sugar todos os agentes da CP0. E do nada a York avisa os Goroseis que ela sabe onde tá o caracol de transmissão. Ele só podia estar no Fábio Estrato, protegido pelo gigante de ferro Remef. Aquele mesmo que os navios da marinha estavam bombardeando, mas nem arranhavam. O Vegapunk pergunta por que aqueles que descobriram a verdade desapareceram, sem contar nada pra ninguém. Lá no bar da Shaka, ela fala que o Rayleigh não costuma ficar tão bêbado assim, mas o Coroa conta que o Vegapunk tá falando demais. E desse jeito ele vai estragar a graça pros jovens, porque eles merecem se divertir assim como ele se divertiu com o Roger. Lá em Ratinusso, os piratas estavam ouvindo o discurso do Vegapunk e já começaram a ficar malucos com esse papo de tesouro submarino e cidades afundadas. Teve um maluco que fez até cálculo dizendo que devia ter ouro a uns 200 metros de profundidade. O amigo dele já mandou aquele balde de água fria dizendo que nem toda cidade antiga é Xandora não, pra ter ouro espalhado por toda a parte. Aí o outro gênio fala, e se a gente usar um submarino? Mas aí eles lembram que eles são pobres e não tem dinheiro nem pra comer direito, imagina pra comprar um submarino. Era mais fácil virar amigo de uma sereia e pedir pra ela buscar ouro. Enquanto isso, o Mont Blanc Cricket tava com um brilho nos olhos. O homem decidiu voltar a mergulhar atrás das riquezas do mundo perdido. Ele passou anos sendo chamado de doido por caçar Xandora, agora pode esfregar na cara de todo mundo. No hospital da Marinha GS, a galera da Sword tá se recuperando das pancadas de Ratinusso, enquanto acompanhava a transmissão. O Helmepo já começou a ligar os pontos com One Piece, e a Hibari tava preocupada com Kobe, oferecendo uns beijos pra ele melhorar. A vice-almirante Kujaku volta, dizendo que o comandante tá melhorando, mas o ex-Drake quer ficar sozinho na dele. E o Kobe fala que se o que o Vegapunk tá falando for verdade, eles estão ferrados. Então já tava na hora da Sword entrar em ação de novo. Na transmissão, o Vegapunk fala que não deu mais detalhes, porque o resto é só teoria dele. Mas geral quer mesmo saber o que é que o Roger descobriu e não contou pra ninguém. Os Chapéus de Palha percebem que a barreira foi desativada e agora podiam partir. Só que vários navios da marinha já tinham se reunido bem no ponto onde eles iam aterrissar. O Brook confirma que já carregou a Coca-Cola pro Sunny soltar o peido explosivo. A Nami pergunta cadê a desgraça do Jinbe, mas eles estavam correndo atrás do cavalo esqueleto. Ela xinga eles achando que eles estão desviando o caminho, mas o Jinbe avisa que o careca infernal tá indo bem na direção do Sunny. Quando no Juro levanta a espada pra partir o barquinho no meio, a rapaziada entra em choque. Então o Jinbe usa um jiu-jitsu dos homens peixes e arremessa o Zoro igual um míssil em direção ao bicho. O Zorão já chega metendo um Nitoryu Rashomon, mas o Gorosei defende. Os hakis do rei eram tão fortes que estavam dando até choque. E o Nojuro percebe que o homem tava usando logo o Makitetsu. A explosão separa os dois e o Jinbe segura o Zoro igual uma tacada de beisebol. Ele grita pra aproveitar a chance pra darem partida no Sunny, porque eles vão logo depois. Lá embaixo a Bonnie grita pro Luffy acelerar os passos enquanto os marinheiros cercam um navio gigante. O vice-almirante Round manda explodirem o navio lendário sem
dó. O sinal não tava funcionando e o Sanji decide gritar pro Luffy. E por incrível que pareça, o capitão escuta e responde pra eles zarparem na frente porque eles já estão chegando. O Dory e o Brog também mandam os guerreiros de Elba fissar as velas. E eles se preparam pra partir de uma vez por todas. Os marinheiros tentam impedir mandando bolas de canhão pra todo lado. Mas tomaram só uma flecha gigante na boca pra ficar espertos. Até as pistolas eram gigantes e o que eram pra ser simples tiros eram bolas de demolição enorme. O vice-almirante Urban motiva as tropas gritando que esses gigantes não passam de fósseis velhos. Mas esses fósseis velhos estavam tacando terror nas novinhas da marinha. Um psicopata chifrudo pula bem em cima deles, macetando o machado no navio. Enquanto os outros gigantes brincavam com os marinheiros como se fosse uma luta entre titãs colossais e meros mortais. Os soldados estavam se borrando todo, mas a Bluegrass manda eles virarem homens, porque esse é o momento deles brilharem. Mandou um raio laser que abriu um buraco no navio de Elbaf como se fosse de papel. A gatinha da Doll também chega furiosa, falando que o próximo buraco vai ser na testa deles. Recheia os punhos com o hack do armamento e maceta o Kashi com uma rajada de rock and roll. Isso sim é luta equilibrada. Uma hora a Doll batia e outra hora o Kashi apanhava. Os soldados vendo a vice-almirante descer na lenha no gigante ficam motivados e partem pra cima também. Enquanto isso, o Luffy percebe que o Hakuna Matata tinha sumido. E já que eles não estavam mais sendo perseguidos, podiam voltar pro navio sem problemas. Os 4 cavaleiros do Apocalipse estavam rodeando o gigante de ferro que atacou Marejóis há 200 anos. E o Vegapunk fala que vai passar uma última mensagem. Só que essa era pra todos que têm o sobrenome de. Os velhotes ficam desesperados. O Dragon só observa como sempre. O Sabo lembra do Ace do Luffy. O Kobe pensa no Luffy no Garp. O Beppo pensa no Lau e até o Barba Negra parou pra ouvir a fofoca. Mas quando o Vegapunk tava prestes a soltar a bomba, o Hakuna Matata dá uma cabeçada tão potente que atravessa o gigante de ferro e joga ele pra cima igual bola de vôlei, derrubando o Dendemushi de transmissão e finalmente acabando com essa palhaçada. Ninguém conseguia acreditar que cortou bem na melhor parte. E o MF cai em cima dos navios da marinha explodindo geral. A York fica aliviada porque eles conseguiram no último segundo. Os marinheiros começam a pular no mar pra não serem esmagados pelo robozão, que começou a mergulhar no fundo do oceano, perguntando onde tá o Joy Boy porque queria muito ver ele. O mundo inteiro ficou em choque porque a transmissão do Vegapunk simplesmente morreu bem na melhor parte, sem entender se o sinal caiu, se a ilha explodiu ou se o cientista foi assassinado pelo Luffy do Chapéu de Palha. Em Alabasta eles não conseguiam imaginar que o governo mundial simplesmente apagaria o maior gênio do mundo por uma bobeira daquelas. Mas eles já apagaram o Rei Cobra e estão fazendo a mesma coisa com o Vegapunk. O idiota do Léo acreditava em tudo que ele ouvia e voltou a pensar que o Luffy realmente matou o velho. Mas a Rebecca manda ele parar de ser debilóide porque é óbvio que é mentira. Em Egghead os marinheiros tremiam por estarem vendo os Goroseis pela primeira vez, ainda mais naquela forma demoníaca que parecia uns filhotes de Cruz Credo. Os velhos perguntam quantos Vegapunks ainda estão vivos e a York acessa o Punk Records e conta pra eles que só sobrou a Lilith que tava no mesmo andar que ela e a Atlas que tava lá no navio dos gigantes. Então os anciões mandam eliminar as duas imediatamente, porque eles só precisam da York coletando informações do Punk Record. E desse jeito a morte do Vegapunk não vai ter sido nenhum problema pra eles. Enquanto isso lá no laboratório, o Kaku tava puto com a Stussy. Não conseguia nem olhar na cara dela e disse que respeitava ela como agente, mas mandou ela sair logo da frente dele, porque ele não vai impedir quando o Lute vier buscar a cabeça dela. E a coitada corre de lá com lágrima nos olhos. Vem cá que eu te consolo, bebê. Lá embaixo o Dory e o Brog comemoram como se tivessem ganhado a Copa do Mundo, porque eles finalmente chegam no navio dos gigantes. O Luffy pousa com estilo, impressionado com o tamanho do navio. O Kashi tinha levado a maior surra da gatinha da Doll, e o Luffy foi correndo cumprimentar ele e o Oimo. E o moleque que não é bobo nem nada já foi logo pedir comida. Enquanto isso a Bonnie realizava o sonho de todo mundo com a Doll. O problema é que ela foi transformada em criança junto com a velha murcha da Bluegrass e a girafa Transformers dela. A Bonnie ri da cara delas e a vice-almirante manda meterem fogo pra cima deles. O Sanji avisa que acabaram de zarpar e a Nami confirma que eles vão descer pelas nuvens graças ao sacrifício do Edson, mas vão precisar de ajuda pra pousar. E é claro que o Gado Supremo fala que vai proteger a Nami, a Robin e a Lilith mesmo que os outros tenham que se afogar. E o Sop ficou maluco porque só tinha mulher nessa lista aí. Pra piorar, o Frank tava só preocupado com o Sunny. Então o verdadeiro perigo finalmente aparece. O Marcos Mars descia rasgando os ares, louco pra afundar a rapaziada. Enquanto isso, o Luffy já tinha virado o melhor amigo do chefe de cozinha e tava comendo o estoque de 10 dias dos gigantes. E pedindo pro cozinheiro fazer mais porque ele precisa de muita energia. O Mars manda um Kamehameha flamejante e os gigantes levantam os escudos pra proteger os humanos insignificantes. Calma lá, Tita Colossal da Shopee. Eles conseguem defender por pouco, mas o navio começa a pegar fogo. A Bonnie grita pra tirar o Stella e o Kuma dali antes que eles virem churrasquinho. O Periquito prepara outro golpe, mas dessa vez era pra destruir tudo de vez. Mas todo mundo começa a ouvir os tambores da libertação e o Luffy grita que agora sim ele tá cheio. Os navios começam a pular e os marinheiros acham que o oceano já tinha começado a engolir o mundo. Mas era só o Luffy que tinha transformado até a água em borracha, fazendo todo mundo sair quicando. A pergunta que não quer calar. Agora que o mar é de borracha, será que se o Luffy cair na água, ele quica ou afunda? O Dory e o Brog percebem que aquela música parecia de um festival e começam a dançar no meio do fogo. Por que não, né? A Bonnie via tudo isso e só conseguia lembrar dela e do seu pai dançando a dança de Nika. E tomou um susto de novo quando viu o Luffy naquela forma.
Ele convida a menina pra derrubar aqueles monstros, mas ela fala que não consegue. Só que o Luffy fala que acredita na força dela e a mina fica mais motivada que o Sanji quando tem que defender uma fêmea. Então ela ativa o futuro distorcido e começa a literalmente se transformar em Nika, falando que agora ela é completamente livre. E o Luffy começa a rachar o bico gritando que sabia que ela ia conseguir. O Kuma só observava tudo isso cheio de orgulho da filha. Os dois dançam no meio do ar enquanto choravam de tanto rir. Parecia até que eles tinham tomado vitamina de energético com gasolina. A Marinha fica mais travada que o Windows desse seu PC da Xuxa, sem acreditar que tinham 2 Nikas. E os Goroseis precisavam se apressar antes que fosse tarde demais. O MF continuava afundando no mar e falava que ele finalmente chegou. O Luffy e a Bonnie estavam rindo tanto que pareciam que tinha dormido com o Patati Patatá. Os marinheiros gritam que o Chapéu de Palha tá igualzinho ao cartaz de procurado. E o Marcos Mar chama eles de bando de idiotas porque não tem como existir 2 Nikas. A outra é só uma ilusão da fruta da idade. Preparou outra bazucada sinistra e o Luffy tem um plano genial. Disse que não adianta cortar ou esmagar esses Goroseis. Então vira um botijão de gás pra receber todo o golpe. E a Bonnie pergunta se ele tem cocô de galinha na cabeça. Só que o moleque grita pra atacarem ele com toda a força. O Sanji e o Frank já estavam prontos pra macetar o capitão, mas a Bonnie não conseguia acreditar. O Brog manda geral apagar o fogo e parar de dançar, como se ele não tivesse requebrando o rabão até agora há pouco. O Luffy grita pra eles irem logo porque tá doendo demais. E agarra as asas do Mars pra ele não conseguir se mexer. O Sanji explica pra Bonnie que as ordens do capitão são absolutas e mete um Infrit Jumble cabuloso. O Frank completa com uma potente de direita. Então a Bonnie prepara um soco de Nick, manda ele não se arrepender depois. Geral maceta as costas do Luffy e ele quase desmaia de tanta dor. A Bonnie não acreditou que ele tava se machucando de verdade, mas ele fala que é claro que sim, porque esses animais estavam usando o Haki ao invés de só atacar pra ele pegar impulso. Os 2 psicopatas mandam ela continuar atacando como se quisesse quebrar todos os ossos do Luffy. E o coração da Bonnie quase saiu pela boca. Mas agora era tarde demais pra desistir, né? E o macaco de borracha usa todo aquele impulso pra mandar o Gorosei ao infinito e além e conhecer os foguetões do Elon Musk lá em Marte. A Bonnie comemora como se tivesse ganhado na loteria. E finalmente era hora de fugir. O Luffy pergunta cadê o resto do bando e o Sanji diz que eles já deviam ter descido. Então a Atlas fala que alguma coisa pode ter acontecido e vai voando igual o Superman pra ver se tá tudo bem, porque a York tava monitorando eles e podia estar tramando alguma coisa. Depois disso, o Dendemushi, que tinha desmaiado dentro do MF, acorda de ressaca e a transmissão do Vegapunk volta a rodar. Só que ele tava falando de alguma vontade herdada e ninguém entendeu foi nada, porque a parte mais importante sobre os D foi cortada. A Vivi tava quase esganando Morgans, que nunca lava a boca. A York fala que as ondas mentais só tinham sido cortadas temporariamente e pra parar de vez eles precisam destruir o transmissor. Mas como é que eles vão fazer isso agora se o Hakuna Matata jogou o robozão no fundo do mar e todos os Goroseis são usuários de Akuma no Mi? Lá no mar o Luffy olha pro céu assustado. Ele preferia que fosse igual no filme Tá Chovendo Hambúrguer, mas na verdade tava caindo destroços da ilha junto com os agentes da Cypher Pool e os Serafins. Parecia até a chuva de lixo de Gachakuta, tudo despencando do céu como se tivesse virado a ilha de ponta cabeça. O Luffy avisa os gigantes que o Gorosei cabeça de pica tava cuspindo todo mundo igual o Sepitaio do Ash. Depois disso o Minhocão começa a chupar todo mundo de novo, fazendo geral voar. Até o navio gigante tava sendo puxado e a coitada da Bonnie até perde as forças. Ela volta pra sua forma de criança e quase sai voando, mas o Sanji segura ela e descobre que ele tava paquerando uma Sub-13 até agora há pouco. O Luffy tava quase sendo sugado junto, então usou a própria força do Jupiter contra ele. Inflou o punho recheado de Haki e macetou a cara do Minhocão com gosto. Os gigantes gritam de alegria e as vice-almirantes nem sabiam o que pensar de tanta coisa que tava acontecendo. E como se 2 já não fossem o suficiente, o Javali tarado volta disparando a milhão pra arrebentar o navio de Elbaf. Eles estavam completamente ferrados porque ninguém podia fazer nada. O Luffy tava muito longe, a Bonnie desmaiada e os gigantes tremendo igual vara verde. Até que o Luffy só escuta alguém gritando o nome de Joy Boy. Do nada os navios saem voando como se um Kraken tivesse saído do mar. E o gigante de ferro se levanta metendo uma porrada colossal bem no meio da fuça do Arcuri, com tanta força que até quebrou os chifres do javali. Então ele lembra do Joy Boy falando que quando a hora chegar ele deve agir. Todo mundo fica completamente em choque sem entender de onde saiu aquele Megazord. E o Luffy tava mais louco que o Coringa depois de fumar o carregador do celular e beber álcool em gel, porque tava finalmente vendo aquele robozão cabuloso em ação. 26 anos atrás, antes de Punk Hazard virar o quarto do Todoroki cheio de gelo e fogo, o professor Clover implorava pro Vegapunk pesquisar o século perdido com ele. O velho já manda ele parar de viajar porque agora ele trabalha pro governo mundial. E tocar nesse assunto é a mesma coisa que assinar uma sentença de morte. O cabeça de alface insiste e conta que o nome verdadeiro dele é Cloud Clover. O irmão mais velho dele foi assassinado bem na sua frente só por carregar uma letra no nome. Ele teve que mentir pra sobreviver e diz que aquele moleque era só um amigo. O Vegapunk vira as costas, diz que vai fingir que não ouviu nada e recusa. E então o tiozão fala que vai trazer a verdade pro mundo mesmo que custe a sua vida. 4 anos depois, o governo anuncia que o Hara ia ganhar um Buster Call de presente de Natal. E o maldito do Caesar tava doido pra presenciar esse show de horrores. E depois do chamado da destruição, nem os próprios cientistas do governo conseguiam acreditar que botaram um cartaz de procurado em uma garota de 8 anos. Meses depois, o Vegapunk vai até as ruínas de Ohara e chora pela morte deles.
deles, falando que tem que ser muito tolo pra sacrificar a própria vida pela verdade do mundo. Que coisa, né? De volta pro presente, o Vegapunk conta que só os vencedores podem escrever a história e que a voz dos perdedores é apagada, enquanto a Robin desabava, lembrando de todo aquele inferno. Lá no navio, o Zoro tava ficando puto, gritando que eles precisam partir logo antes que o careca do Nojuro volte. Mas a Lilith explica que se o Gorosei interferir, o navio vai ser partido no meio em um piscar de olhos. Do nada, a Atlas chega voando e mete um socão bem no meio da fuça da Lilith. A rapaziada fica incrédula, perguntando se ela ficou louca pra atacar a própria irmã. Minha filha, não é por nada não, mas a York é aquela outra lá, tá? Lá na praia, os soldados do vice-almirante Round não sabiam se estavam acordados ou em um pesadelo, porque estavam vendo o Timão e Pumba, um Megazord, uma lombriga cabeça de pique e mais um monte de aberrações, tudo no mesmo lugar. O MF chama o Luffy de Joy Boy e fala que tá feliz por reencontrar ele, só que o Luffy olha pra trás procurando com quem que esse louco tá falando. O Robozão fala que vai lutar ao lado dele mais uma vez, porque os inimigos de Joy Boy são seus inimigos também. Os Gorosei estavam desesperados porque esse bendito robô não morria nem morto, e a transmissão do Vegapunk não parava de rodar. Os gigantes se preparam pra zarpar e o Brog pergunta se o grandão de metal tá do lado deles, só que o Luffy fala que não faz ideia, porque ele só fala que vai proteger um tal de Joy Boy. Mas os gigantes ficaram mais incrédulos ainda que o robô tava falando, já que eles não estavam ouvindo nada. O Vegapunk fala que seria burrice ouvir só um lado da história de uma guerra que aconteceu há 900 anos. O Júpiter se prepara pra dar uma investida monstruosa, enquanto o MF levantava o braço pra tirar. E os três patetas estavam completamente ansiosos pra ver essa luta no mesmo nível de King Kong versus Godzilla. O verme avança, mas o Hadouken do robozão falha porque tava enferrujado. Tomou só um mordidão que quase engoliu ele inteiro. E o Saturn grita pro Júpiter botar tudo pra dentro sem engasgar. E nem me engasgo! Usou o minhocão como ponte pra pular direto no navio dos gigantes. E tudo que ele queria era destruir a Bonnie e o Kuma. Lá no Sun eles perguntam por que a Atlas fez isso com a Lilith, mas ela só torce o pescoço da irmã e pede pro Chapéu de Palha cuidarem dela, porque agora ela vai fazer de tudo pra garantir que eles saiam vivos. A York já comemora porque a Lilith acabou de ser desativada do Punk Records, então agora só tinha ela e a Atlas vivas dos Vegapunks. Mas essa idiota foi enganada igual um patinho, porque a Atlas só desligou o chip da Lilith temporariamente. A Nami manda o Zoro esconder a Lilith dentro do navio, porque o Nojuro tá vindo igual um tarado pra cima deles. O Zoro grita pro Brook soltar o peido galáctico e o esqueletão bota a mão na massa, ou melhor, bota a mão no osso. Na hora que o Nojuro ia cortar o navio no meio, a Atlas se joga na frente e perde um braço, mas conseguiu abrir caminho pro Sunny decolar. Todo mundo se segura pra não sair voando, mas se perguntam se eu mesmo consegui chegar na água antes de se espatifar no chão. O Nojuro pergunta se ela quer se sacrificar por aqueles insetos e fatia ela de vez, mas ela sorri mesmo estando só o bagaço, falando que deixou um presentinho de despedida pra esse careca safado. Se explodiu no meio do ar igual Deidara e os Mugiwaras não conseguiam acreditar, mas foi justamente essa explosão que deu mais impulso pro Sunny conseguir realmente chegar no mar. Já pode falar que a Atlas foi MVP de Egghead ou tá cedo demais? A rapaziada chorava horrores enquanto a cachorra da York comemorava que agora ela é a única Vegapunk do mundo. Mas o Nojuro tava se regenerando igual o Perospero que sobreviveu depois do sacrifício do Pedro, e disse que eles ainda precisam silenciar o Stella que não cala a boca. O Vegapunk conta que o Gold Roger viajou o mundo inteiro e ouviu toda a verdade oculta, e os prisioneiros de Impel Down perguntam por que ele chamou o Roger de Goldie ao invés de Gold. O MF consegue se soltar, mas acabou perdendo um braço igual a York. Daqui a pouco aparece o Shanks e o Kid também pra fazer um time só de João sem braço. O robozão fala que agora ele ficou todo lascado e vai ter que apelar, e então diz pro Joy Boy que vai finalmente usar aquele poder. No navio dos gigantes, o Saturn começa a atacar a Bonnie igual um covarde, mas o Dory e o Brog defendem a guria, e o Luffy grita pra não encostarem nas garras dele porque são venenosas. Mas como é que desvia dessa aberração dando 50 socos por segundo? O Luffy já tava preparando outro golpe, mas travou quando viu a Bonnie chorando, falando que vai matar o lixo do Saturn a qualquer custo. O velho tenta furar a menina, mas tomou só uma porrada do macaco de borracha pra ficar esperto. Isso sim é haki da observação de verdade, meu filho. Então a Bonnie aproveita pra se transformar de novo e fala que esse é um futuro onde ela é completamente livre. O Saturn se assusta vendo ela nessa forma pela primeira vez, e a menina grita que vai acabar com a raça desse lazarento. Aí o Luffy começa a incentivar ela, igual um treinador de UFC. Se eles ganharem, vai ter pizza no café da manhã e na janta por um mês. O Vegapunk fala que raças raras foram perseguidas e ainda são exterminadas até hoje por causa de verdades escondidas. Raças como os bucaneiros do Kuma e do Barba Branca, os lunarianos do King e até a tribo dos Três Olhos da Pudding. Todos os gigantes comemoram quando vê os dois guerreiros da libertação, mas o Saturn fala que essa é só uma cópia barata. O Luffy desvia de todos os golpes no ar e a Bonnie aproveita pra surfar nos tentáculos pra pegar impulso. Se transforma num gorila e mete uma marretada do Thor. Você quer marretada do Thor ou você quer o peitinho do galego? O corno tenta pegar ela desprevenida de novo, mas o Luffy tá com os reflexos em dia. Os gigantes se animam e partem pra ajudar os Nickas. A Bonnie pergunta como aquele verme ousa fazer tudo aquilo com o pai dela e explode de raiva. Grita que o sonho dela era simplesmente poder viver como uma família com seu pai e sua mãe. E já pensou muitas vezes que era melhor morrer do que ficar sozinha. Mas ela escolheu viver porque é isso que vai realmente trazer a felicidade dos seus pais, que fizeram literalmente de tudo pra que ela sobrevivesse a todo aquele
daquele inferno. Então a Bonnie chega rasgando os ares e prepara um soco final tenebroso. Mas tá faltando malhar uns tríceps aí, minha filha, olha a finura desses braços. O Saturn chama eles de insetos insolentes e usa os gigantes como trampolim. Mas quando chegou lá em cima foi recebido com um soco da libertação de Nika. O Luffy ainda soca todos os tentáculos pra longe, deixando a defesa do Saturn completamente exposta. Aí o velho aproveita e dá uma cabeçada servida bem no meio do punho da Bonnie. Os dois descem o cacete no Saturn ao mesmo tempo, fazendo esse verme poluído se arrepender de ter nascido, despedaçando ele igual um quebra-cabeça e deixando ele com mais buracos que um queijo suíço. Mas pelo menos agora ele já pode mudar o nome dele pra São J. Garcia Peneira. E o Kuma sorri vendo que a filha dele finalmente se tornou livre de verdade. Todo mundo ficou surpreso com o Sunny voando quase batendo no sol. E os chapéus de palha lá dentro estavam se borrando todo com medo de se espatifar na água e morrer. O safado do Nujuro cavalgava milhão e o Zorão já tava pronto pra cortar. O Vegapunk fala que talvez o Roger realmente tenha planejado tudo isso. E o rei dos piratas deu aquele famoso discurso que todo mundo conhece: riquezas, fama e poder. Se quiser tudo isso é só deixar eu te comer. Em Ratinusso, os piratas ficaram animadões com o velho falando sobre o One Piece. No navio dos piratas do Ruivo, até o Shanks tava enchendo a cara sem acreditar que o Vegapunk tava revelando tudo isso. Na base da Cross Guild, os capangas do Buggy comemoravam gritando que o capitão vai ser o primeiro a achar o One Piece. No QG da marinha, os soldados falavam que precisavam achar o tesouro antes dos piratas. Mas o Akainu pergunta pra esse bando de idiotas quem vai proteger os civis se eles ficarem brincando de caça ao tesouro. Como se esse lixo humano se importasse com quem é inocente ou não, né? E o Vegapunk termina falando que o poder do mundo vai estar nas mãos de quem conseguiu o One Piece. Aí o mundo inteiro já ficou preocupado, porque isso significa que os piratas vão praticamente dominar o mundo, implorando pra marinha fazer alguma coisa logo. Enquanto os piratas estavam quase explodindo de felicidade, porque além do Barba Branca, até o maior cientista do mundo confirmou que o One Piece é real. Na prisão de Impel Down tava o maior caos. Os guardas estavam suando frio mesmo armados até os dentes e com os prisioneiros atrás das grades. E eles não conseguiam parar essa transmissão nem dentro da prisão. O Kobe lembra de quando ele conheceu o Luffy, que disse que ia ser o rei dos piratas. E o iludido falou que vai fazer de tudo pra impedir que o sonho dele se torne realidade. Foi só aprender a dar um honest impact cabuloso daquele que o moleque já esqueceu que com o peteleco o Luffy acaba com a raça dele. Enquanto isso, as cadelinhas do Bug gritavam que estavam ansiosas pra ver o mundo que ele vai criar quando achar o One Piece. Mas o palhaço manda eles pararem de ser burros porque ele não quer nada disso. Na verdade, todos eles vão dominar o mundo juntos. Aí esses otários já ficam completamente apaixonados pelo capitão. Mas o Narigudo tremia na base com medo de ser fatiado pelo Crocodile a qualquer momento. No navio do Barba Negra, a Catarina Devon pergunta pro capitão o que fazer com o Caribou. E o Mindingo manda levar o Gosmento até ele, porque se não superar suas expectativas, ele mesmo vai dar um fim nesse verme. Na transmissão do Vegapunk, o velho tava prestes a falar uma coisa muito importante sobre o Joy Boy, mas esse maldito Timão e Pumba mete outra chifrada que encerra a transmissão de vez. Finalmente, né, porque já tava uns 10-0 pro robôzão. O Dendemushi explode e desliga a transmissão no mundo inteiro. E o MF tinha um chifre enorme atravessado no peito. Os gigantes gritam desesperados e os Goroseis falam que finalmente conseguiram. Agora não podem deixar nenhum deles sair vivo dessa ilha. O esquisito do Saturn se regenera mesmo depois de ter sido desmontado igual um Lego. E o cabeça de bola de bilhar tava voltando pra fatiar geral. Mas a Nami grita pro Zoro fazer alguma coisa e ele já pula pra dar outra surra no Gorosei, que tava com metade da cabeça destruída, mas continuava se mexendo como se nada tivesse acontecido. O Luffy corre pra ver se o MF tá bem, e ele pede desculpas por tudo. Disse que é impossível que o Joy Boy esteja vivo, mas o Luffy parece tanto com ele que bateu uma saudade enorme. O Minhocão tava prestes a engolir o navio dos gigantes inteiro, e o MF pede desculpas por não conseguir tornar Joy Boy um rei. Perguntou qual era o nome daquele garoto de cabelo platinado, e ele grita que é Monkey D. Luffy, ele vai se tornar o rei dos piratas. Na hora que o robozão escuta o dia, ele já se anima de novo, e antes que fosse esmagado pela patada do Topman, apertou um botão que ficava na teta direita, puxou uma cordinha que ativou um hack do Conquistador completamente sinistro, que na mesma hora desmaiou os soldados da marinha. Agradeceu o Luffy por deixar ele ouvir aquela batida nostálgica de novo, e disse que não vai deixar ele morrer aqui. A segunda onda de hack veio, só que dessa vez 100 vezes mais forte. Era tão poderoso que nem os vice-almirantes conseguiram aguentar. A lazarenta da York não aguentou 2 segundos e também foi tirar um ronco, enquanto o Sanji e o Frank estavam só de boa, apreciando aquele hack monstruoso. Os Gorosei simplesmente foram feitos de mocinhas pelo hack armazenado do Joy Boy. Foram forçados a desfazer a transformação e voltaram pra fazer companhia pro periquito El Bigodon, que já tinha tomado uma surra. Voltaram pra Marejó e só o pó da rabiola. E até o grande Musamá ficou sem fôlego só de sentir o haki de Joy Boy. E se liga que junto dele ainda tem uma mulher que vai correndo perguntar se ele tá bem. E pra tá na mesma sala que o grande monarca, até ver no rosto dele, essa mina tem que ser no mínimo muito pica. O Sunny finalmente cai na água são e salvo. E a rapaziada chora aliviada que não viraram sardinha enlatada. A Nami respira e pergunta o que aconteceu com aquelas aberrações, mas nem o Luffy entendeu como foi que eles sumiram. Os gigantes perguntam como é que um haki faz as pessoas desaparecerem, e já acharam que os Goroseis tinham sido pulverizados. O Gado Supremo vai correndo perguntar se a Nami tava bem, mas quem realmente se lascou foram Edson e Atlas, que se sacrificaram por eles. O único que sobrou em Egghead era o Saturn, já que ele foi o único que realmente veio pra Egghead, mas tava tão
acabado que mal conseguia ficar de pé. O robozão também tava prestes a dar tela azul de vez. Lembrou de quando ele teve sua última conversa com o Joy Boy, que deixou um nó com seu haki mais forte selado dentro dele. Então o cabeça de lata devia usar só quando fosse a hora certa, porque ele vai continuar vivo por muito tempo ainda depois que o Joy Boy bater as botas. E esse haki certamente vai ser útil quando a vida dele tiver em risco ou tiver que proteger alguém em perigo. Desse jeito mesmo no passado, o Joy Boy vai conseguir ajudar ele. E o MF fica felizão, porque assim vai parecer que eles ainda estão juntos, mesmo depois que ele se for. Só que o Joy Boy manda ele não se animar muito não, porque ainda vai demorar muito pra ele morrer. Mas o robozão fala que nunca mais vai se sentir sozinho, e se despede de todos com um final glorioso, se tornando o último sacrifício pra que a rapaziada consiga fugir dessa ilha infernal em segurança. No próximo episódio, os Chapéus de Palha vão finalmente partir pra Elbaf, a Ilha dos Gigantes, e a gente vai descobrir o verdadeiro plano que o Vegapunk fez 2 semanas antes de virar Saudades. Mano, que episódio cabuloso foi esse? Eu arrisco a dizer que foi o melhor episódio do ano. Aquele haki do Joy Boy era tão sinistro que fazia o do Shanks parecer coisa de criança. Se você já tá ansioso e quer que eu traga o próximo episódio assim que lançar, já comenta o One Piece 1153. Arrebenta o botão do like e se inscreve no canal se não for inscrito, pra gente bater 1 milhão de inscritos até o final do ano. Faltam só mais 809 mil, eu acredito. Aproveita pra assistir esse próximo vídeo aí na tela que tá cabuloso. Eu vou ficando por aqui. Valeu e falou. DJ Angelo. Ella conmigo andaba martillando.